Fala, descomplicados! E aí, como é que vocês estão? Pois é, a gente vem aqui com mais essa empolgação, esse entusiasmo, trazer mais conteúdo de gestão simplificada e na prática para você. Então vamos lá. Hoje o assunto é benchmarking. Adriana, que danada é isso? Bom, como eu sempre falo, na gestão, realmente a gente herdou muita coisa americana e muita coisa inglesa, então realmente a gente tem que saber lidar com isso. Então vamos lá. O que danado é benchmarking? Benchmarking nada mais é do que a análise e a comparação das melhores práticas de desempenho de outra empresa ou até mesmo dentro da sua empresa. Então, nada mais é do que a comparação das melhores práticas e desempenho em relação ao resultado. Tá, beleza. Então, me explique aí mais. Dentro do benchmarking, a gente tem dois tipos. A gente tem o benchmarking interno, certo? E a gente tem o benchmarking externo. O benchmarking interno, ele acontece dentro da organização e o externo fora, como o próprio nome já diz, né? Internamente, a gente tem, por exemplo, o benchmarking ele pode ser de pessoa para pessoa, então de colaborador para colaborador. Por exemplo, eu sou uma analista financeira e eu faço uma análise de um relatório muito interessante para a empresa. Eu faço uma análise, eu faço um relatório gerencial, eu crio indicadores, eu tenho uma forma de entregar resultados para minha gerência diferenciada. E aí eu percebi que um colega de trabalho meu gostou muito daquilo e perguntou como fazer. Isso aí nada mais é do que comparar como ele fazia e como eu fazia. Ele disse, poxa Adriana, tu é muito mais rápida para fechar esse relatório, tu é muito mais rápida para fechar esse balanço aqui. Como é que você faz? Qual a técnica que você usa? E aí, isso aí nada mais é do que o benchmarking. O benchmarking ele pode ser interno dentro de área para área. Ou seja, a gente está lá na empresa, implantou metodologia de gestão, criou meta, indicador, passou lá dentro do sistema que deveriam ser alimentadas algumas informações e aí a gente percebeu que a área do RH era a primeira a entregar, era a primeira a alimentar o sistema, nas reuniões de resultados já estava tudo bonitinho, pronto, e outras áreas tinham muita dificuldade. E aí essas áreas começaram a conversar, como é que tu faz que tu tem um resultado melhor lá no dia da reunião? Você consegue apresentar de forma mais clara, você teve um entendimento melhor da metodologia, o que é que você fez? E aí é o benchmark entre áreas. E por fim, quando a empresa é muito grande, por exemplo, vamos dizer uma empresa que venda roupas, ela pode observar, por exemplo, vamos dizer que aqui a gente tem uma avenida em Boa Viagem, aqui em Recife, que se chama Conselheiro Aguiar. Então vamos dizer que eu tenho no início da Conselheiro Aguiar uma loja e no final da Conselheiro Aguiar outra loja. E eu observei que essa loja aqui tem um resultado 3 vezes maior do que essa loja do início da avenida, mesmo bairro. E aí eu falo com a gestora da loja do final da rua para saber quais são as práticas que ela utiliza para atrair o cliente. Que promoção é essa? Será que ela trabalha com promoção e eu não trabalho? Bom, isso eu vou saber só se eu comparar os resultados e as práticas no dia a dia que ela utiliza. Eu percebi que os funcionários dela estão mais motivados, mas o salário é o mesmo, tá? Então, é muito interessante que a empresa ela tem uma cultura de benchmarking, tá? Independente do nível hierárquico que ele se encontra. Bom, agora vamos para o benchmarking externo. Então, o benchmarking externo ele pode ser de 3 tipos: competitivo, funcional ou genérico. Então, vamos lá para os exemplos. O benchmark competitivo é aquele que é feito entre seus concorrentes diretos. Então, vamos dar um exemplo aqui de empresas de carro, certo? Aquelas empresas que fabricam carro, grandes montadoras, certo? E fabricadoras de carro. Bom, é engraçado porque existe até um conceito criado por eles que eles fazem um desmonte do carro do concorrente. Existe, na verdade, uma área dentro da empresa, de qualquer automotiva, essas empresas de automóveis, que acaba desmontando o carro da concorrência para poder entender que tipo de inovação foi feita naquele produto, o que é que eles têm de diferencial, como é a parte mecânica do carro, qual é o tipo de peculiaridade de inovação que foi feito ali. Isso é tão comum dentro desse mercado que tem empresas que acabam fazendo parcerias para ceder o seu carro e fazer essa troca de informação. Para vocês verem como a gente está num nível, de desenvolvimento e de cooperação tão grande. Lógico que nessa prática existem alguns riscos, porque você também não pode passar a fórmula mágica
para o concorrente, né? Você não pode mostrar, por exemplo, um carro seu de uma categoria básica, mas que ele tem uma versão turbo e que ele coloca a empresa que mais tem vendas, a empresa que mais vende, você não vai dar o pulo do gato para ele. Mas você pode falar o tipo de tecnologia que você usa e você pode fazer esse câmbio, essa troca. Então, esse benchmarking aqui, ele é muito interessante mesmo. E quando eu estava estudando para dar essa aula para vocês, eu observei que as empresas de carros de fato fazem, tem até o nome de uma prática específica neles, que o termo também é em inglês, que ele já tem essa área para fazer essa troca e esse intercâmbio de informações. Bom, o benchmark externo funcional, ele acontece entre empresas de setores diferentes. Como assim, Adriana? Como é que eu sou uma empresa que produz biscoito, bolacha, e eu vou fazer uma comparação com empresa que produz sapato? Bom, existem algumas, vamos dizer assim, semelhanças dentro do processo produtivo, em relação, por exemplo, aos sistemas de informação utilizados, em relação a como as pessoas trabalham a segurança do trabalho dentro das fábricas delas, qual é a metodologia, por exemplo, de motivação de pessoal, o que é que essas empresas... São a comparação entre fábricas, né? Apesar de ser segmentos diferentes. Então, esse é o benchmarking funcional. Diferente do competitivo, que é automotivo para automotivo, biscoito para biscoito, bolsa para bolsa. Aqui é de segmentos diferentes, mas que tem uma outra peculiaridade. Esse aqui genérico já é completamente diferente. Então, sou eu, por exemplo, que tenho uma empresa de consultoria e vou fazer um benchmark com a Disney, porque eles não vendem produtos, eles vendem sonhos. Então, isso é muito interessante, porque eu vou romper completamente os paradigmas da minha empresa e vou tentar trazer algo que eles têm como essência, que eu posso querer que isso aconteça com os meus colaboradores internos, por exemplo. Como eu sou uma prestadora de serviço, né, fica muito difícil eu tentar trazer isso para o meu cliente, mas eu posso tentar adequar. Bom, qual o risco disso aqui? Ser tão diferente de que você não consiga implantar, mas eu acredito que vale a pena o exercício. Na verdade, eu tenho um cara que é um dos gurus para mim, assim, desse mercado moderno, que é Murilo Gun, e ele fala muito da questão da inovação, né? E para você inovar, você deve aumentar o seu repertório. Você tem que olhar e ler coisas que não estão no seu dia a dia para que você possa ter insights, para que você possa misturar conceitos e desenvolver algo novo. Porque uma sociedade nova com problemas novos exigem pensamentos novos e soluções novas. Não dá para você querer incluir uma solução antiga num problema novo. Não dá. Então, gente, é por isso que o benchmarking é tão importante. Você sempre está olhando para o vizinho, você sempre está olhando para uma pessoa que é completamente diferente de você, mas ela sempre vai ter algo a agregar. E essa é a essência do benchmarking. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo. Não esqueçam aqui de curtir, de se inscrever no nosso canal. E vamos embora, vem com a gente voar mais alto.